Amém. Amém. Deixa eu aproveitar então, deixa eu dar uma pausa aqui no TUF. Diante disso que você falou, eu preciso dividir algo com você, com quem está assistindo no YouTube e com quem está nos ouvindo no streaming de áudio. Muitas pessoas, muitas mesmo, infelizmente, muitas pessoas, elas pegam as passagens bíblicas e olham as escrituras, que é a Bíblia, né? E para elas é algo motivador, ou é algo histórico, ou é algo filosófico, ou é algo que vai meio que ser uma autoajuda para as pessoas. Tudo bem, eu não tenho nenhum problema com essas 4 coisas. Eu poderia falar outras várias coisas aqui, não tem nenhum problema. Ela motiva, sim. Ela tem história, sim. Ela te ajuda, com certeza. É muita coisa. Só que ela é muito mais do que isso. A Bíblia, para aquele que crê, né? E a gente está falando aqui 2 homens que creem, mais o Gabriel que está junto com a gente aqui nesse estúdio, que crê, nossas famílias, nós cremos. Para aquele que crê, a palavra de Deus é a verdade absoluta. Por que eu estou frisando e dando essa relevância? Porque você citou agora, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é algo filosófico. Não é algo que motiva apenas. Isso é a verdade. Por que eu estou dizendo isso? A gente está num mundo cheio de mentiras, né? A gente vê mentira, você liga no noticiário, você não sabe... Hoje, a gente não sabe o que a gente pode acreditar. A gente não sabe o que pode acreditar. Você recebe uma mensagem no WhatsApp, você fica olhando, você não sabe se pode acreditar. Até na televisão mesmo, uma notícia, você não sabe o que você pode acreditar. E para ser sincero, isso tende a piorar com a inteligência artificial, porque agora já tem pessoas... A fonte de mentira aumentou. Você já ficou sabendo, Duque? Só um parênteses, claro. Porque tem tudo a ver com o que você está falando. Fizeram o maior roubo... Ouve essa, Gabriel. Fizeram o maior roubo de uma empresa numa reunião. O cara marcaram uma reunião, mandaram e-mail pro cara marcando uma reunião, botaram 4 pessoas na reunião e o cara do financeiro. Saíram 5 pessoas na reunião, 4 pessoas... Inteligência artificial, fizeram a reunião, no final o cara da reunião pegou e desligou e falou, deposita para mim 25 milhões de dólares nessa conta aqui. Mandou a conta, o cara foi lá e depositou. Aí daqui a pouco o cara chega lá e fala assim, chegou no dia seguinte na empresa, vem cá, quanto dinheiro é esse que você passou para essa empresa aí? É você que mandou, como eu mandei? Aí foram descobrir que foi lamentavelmente uma reunião fake que fizeram. Isso tá divulgado em todos os portais. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que você está falando. Você está falando de inteligência artificial. A inteligência artificial, assim como a internet, ela é uma bênção quando bem usada. Né? Hoje você pode fazer várias coisas, recursos e produzir um podcast como esse com a inteligência artificial te usando. Assim como tudo que é na internet... Você precisa tomar cuidado. Eu estava falando agora de fontes de informação. A gente sabe que o diabo é o pai da mentira. Hoje existe uma expressão que as pessoas trocaram por mentira. É uma expressão meio bonitinha, exatamente. Você já sabe, exatamente. Você já sabe onde eu estou querendo chegar. Fake news nada mais é do que uma mentira. Fake news é algo que não é nocivo. É nocivo, porque é mentira. E a mentira, tudo aquilo que não vem de Deus... vem do inferno, vem do diabo. Exatamente. Isso a gente precisa entender. Existe um mundo espiritual que existe. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, é isso que eu quero trazer nesse momento agora, a gente tem que lembrar que o que está escrito lá é a nossa verdade, que cremos. Então, quando você lê todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso é uma verdade para o Arley, para o Igor, pro Gabriel, que está aqui com a gente no estúdio, e para todo aquele que é filho e que crê. Eu não acho que é só para todo aquele que é filho e que crê. Eu acho que é para todo mundo. Não. Independente... Ela é uma verdade para todo mundo, desde que as pessoas levem como verdade. Então, se elas não levarem como, é só para me motivar, deixa de ser a verdade. Mas é independente, a verdade ela é absoluta. Independente de ser para mim ou para você, se o que está escrito lá é verdade, vai acontecer o que está escrito. Então, se você não crê, se eu creio, se eu fulano não crê, se o ciclano não crê... É justamente aí que eu estou querendo chegar. O que nós precisamos para tomar posse dessa verdade? Fé. Você precisa de fé. Por quê? A Bíblia diz, o justo vive pela fé. O justo, justificado por Cristo, nós somos justificados por Cristo. Nós somos justiça de Deus. Então nós vivemos pela fé. Não pelo que eu penso, que eu acho, e não pelo que você pensa, que você acha, ou pelo que eu penso, acho e sinto, e pelo que você pensa, age e sente. A nossa vida sobre a face da terra, ela precisa ser uma vida de crença. Ou seja, eu preciso olhar para Salmo 23:1, e quando está escrito lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu creio e confiar de que o meu pastor é quem é o meu provedor. Então, mas aí... Pode falar. Eu vejo como 2 linhas. Como é que funcionam essas 2 linhas? A verdade absoluta. Sim. Verdade absoluta. Sim. O que está na Bíblia é uma verdade absoluta. Amém. Isso aconteceu, e o que aconteceu já aconteceu, e o que foi dito que vai acontecer, vai acontecer. Isso é indiscutível, isso Amém. as pessoas não creem. É aí que eu estou querendo chegar. Agora,
você fazer parte disso, você tem que acreditar. Não, é isso que eu tô falando. Mas, pô, se você não precisa fizer- tomar posse. Para você tomar Exatamente. posse, você tem que crer. Se você não crê, Senão a você Bíblia não toma fala assim, posse. e a Bíblia fala também, até o senhor deve conhecer muito mais do que eu. Sim ou não, você. Sou novo. Mas pô, respeito e tal. 53 anos, mas sou novo. Muito mais do que eu, até, muito mais propriedade para falar, até porque dá aula. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. O justo vive pela fé. É isso aí. Então, assim, no mundo, a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo que tá lá é porque, assim, hoje eu vejo muitas pessoas vendo a Bíblia de uma forma filosófica. É uma coisa que, assim... Isso é justamente isso que eu tô falando. Justamente isso que eu tô falando. Eu parto do princípio que 90% da Bíblia é literário. É o que está escrito. É o que tá escrito. Se você... vamos supor, as leis, todo ser humano tem dentro de si, sabe o que é bom e o que é ruim. Todo ser humano tem. Sim. Aquela pessoa vai fazer uma coisa que é ruim e fica com aquele... Isso, na minha opinião, isso é uma opinião... Está instalado no sistema operacional original. Exatamente. Porque é Deus mostrando ali a realidade dos fatos. Porque, assim, a Bíblia não é um conto da carochinha, a Bíblia não é um livro de ficção, a Bíblia não é um livro de autoajuda. Isso aí. E a Bíblia é um livro falando o seguinte, ó. Deus chegando e falando, rapaziada, eu amo vocês. Dê oportunidade para Adão e para Eva viverem tranquilinho, curtirem, tirar... Tô traduzindo para o carioquês. Claro. Mas é isso mesmo. Dê oportunidade para Adão e Eva tirar tirar a vida de boa, só ficar dando nome para bicho, ficar comendo fruta e namorando. Mas eles quiseram comer a fruta que eu falei para não comer, desobedeceram. Mas Adão tinha tarefa, tá? Por exemplo, Adão tinha que cuidar do jardim. Exatamente, cuidar do jardim. Ele dava nome para bicho. Dava nome para bicho, catalogava. Não ficava de... Mas muito melhor dar nome para bicho do que viver do suor do seu trabalho. Sim, né? sim. Porque isso foi quando Deus caiu. Foi consequência. Ele falou, eu vou... Agora vai viver do suor do seu trabalho. E a mulher vai ter dores para dar luz. Isso aí. Aí, vamos lá. Aí o homem decidiu, porque assim... assim, a gente falar, e eu gosto de comentar sobre isso. Não, ótimo. Bíblia Excelente. Que eu só sou fascinado. O que acontece? Quando a Eva cai, que a Eva come, enganada pela serpente, ela come, ela não cai em si. Ela só cai em si depois que Adão come. Então, isso que você está falando é ótimo da gente dividir, é justamente isso que a gente veio fazer aqui. Dividir experiência, dividir a palavra, propagar Jesus. Exatamente. Então, assim, a gente vai falar da minha vida assim, eu não estou com tempo, eu tô focado em ficar aqui, se ficar 10 horas, fica aí por mim. Estamos aqui no propósito. O que acontece é o seguinte, Deus deu a oportunidade para o homem viver no jardim, o homem errou, pecou, e como isso veio a consequência do pecado. Sim. Porque a consequência do pecado é a morte. Porque morte antes espiritual. o homem... E a morte física também, porque Adão não morreria se não tivesse pecado. Sim, ele não morreu na hora. Ele morreu depois. Exatamente. Então, automaticamente foi a morte espiritual. Automaticamente ali é o desligamento ali. Enfim. E baseado nisso, Deus falou assim, eu amo muito vocês. Eu amo, e vocês vão entender que eu amo muito vocês como? A coisa mais importante, porque pensa o seguinte, se você me ama, você é bilionário, você pode fazer tudo o que você quiser. Sim. Por que bilionário? Porque a gente bota rico, porque rico é sinônimo de poder. Dono, o cara que tem dinheiro, todo ouro, toda prata, e Deus não tem só o poder, por exemplo. Por que Deus fez o universo? Gigantesco como ele é, só para mostrar que ele pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser, e vocês estão achando que são brabo, respeita a faixa preta. Tudo sustenta, tudo é sustentado, tá? Exatamente, tudo é exatamente. Tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. Aí vamos lá. Aí Deus pegou e falou assim, tá, eu vou explicar para vocês que eu amo vocês, que eu acho que vocês não conseguem entender o amor que eu tenho por vocês. Eu vou pegar a coisa mais importante que eu tenho aqui e vou dar para vocês. Jesus veio, se tornou carne. E detalhe, não foi só tipo, João 3,16. vai lá, morreu, eu vou virar as costas. Não. Deus falou o seguinte, que Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. Quando ele está lá no Getsemane, que ele passa lá, ele soa lá, e soa sangue, e fala, se possível, passa de mim esse cálice. Por quê? A Bíblia fala que agradou Deus moê-lo, ou seja, agradou Deus, é o sentido literal da palavra. Deus se sentiu feliz de moer Jesus para não moer a gente.
Jesus tomou o nosso lugar. Exatamente. Ele tomou... Todo sacrifício, tudo aquilo, o castigo era nosso. Exatamente. O castigo... E aquilo que Era caiu humanidade. sobre Jesus... Era pra humanidade. Aquilo que caiu sobre Jesus, o cálice que Jesus bebeu, era pra eu ter tomado. E eu mereço, E tá? eu também. Eu particularmente... E eu também. Tô dentro disso. Mereço muito. Eu, você, Gabriel, todo aquele que crê Gabriel, sobre a face da terra. o Gabriel é muito certo, muito correto. eu sei que eu mereço. Então era pra eu ter tomado esse cálice. Sim. Jesus falou, não, peraí. Tá bom, pai, eu vou lá e vou fazer. Mas, ó, se possível... Não, mas se eu quiser mesmo, eu faço. Eu faço. Aí foi lá e Vou fez. cumprir a missão. Deus Missão pegou... dada, missão cumprida. Missão cumprida. Missão dada, missão Deus cumprida. pegou e deu a coisa que ele tinha de mais importante. Bem mais precioso. Bem mais precioso dele, Um unigênito. pra mim. Aí ele chega e faz um manual, vou te dar um manual de sobrevivência. Porque é isso aqui, ó. E é necessário que eu faça você passar por isso. Porque o ser humano ele tem um problema muito sério, que é a memória curta. A gente vive a vida na situação difícil, complicado. Acende um pouquinho, melhora um pouquinho, consegue mudar de vida, muda de carro. Esquece tudo que passou. Já acabou. Esquece até Deus, né? Esquece. Tem muita gente que... Deus, só um minutinho que eu vou ali e já volto. Não, agora é comigo, agora é comigo. Não, tranquilo. Aqui tu já me ensinou a andar. Agora já tô bem. Já tô... E Deus quebra as pernas, irmão. E Deus quebra as pernas. Aí Deus foi lá e mostrou pra gente, deu um manual de vida. Só que o manual de vida é um manual para você viver. É como você vive, como você entende a vida. Que é a coisa mais difícil pro cara que não tem nada é não desejar as coisas do outro. Sim, sim. O cara que é solteiro não deseja a gata do amigo. Exatamente. Então, assim, tá lá. É o padrão. As leis... Estabelece um... As Você falou, o leis absoluto estabelece a norma. Exatamente. Com que a humanidade As vai leis progredir. foram tiradas ali. Porque se você abandonasse a fé e se você seguisse o que a Bíblia manda, só isso você já teria sucesso. Porque se você não desejar o que é dos outros, não cobiçar, não ter inveja, não dizer falso testemunho. Imagina se ninguém falasse falso testemunho, imagina se ninguém desejasse do outro, imagina se ninguém matasse, se Isso aí ninguém vai ser lá no roubasse. céu. Não, assim... Esse era o projeto original. Sem a confissão de fé divina. Estou falando de uma coisa, entre aspas, natural. Sim. Se as pessoas conseguissem fazer o que a Bíblia fala sem a confissão da fé divina. Porque a gente sabe que é impossível conseguir fazer o que a Bíblia manda sem a confissão da fé divina. Sem o Espírito Santo. A gente não consegue. Sem por o isso que Espírito Santo. ele falou: ó, eu tô indo embora, mas tô deixando com vocês aí um cara que vai estar com vocês até o último dia. Isso é maravilhoso. Até eu voltar. Então, assim. Isso é maravilhoso. Então, assim, tu tem que ter um relacionamento com ele, porque. E ele diz, só para complementar o que você falou, eu tô indo embora, vou deixar um com vocês, e esse vai guiar vocês a toda a verdade. Exatamente. Que é o Espírito Santo, que é o Espírito confortador, que é o consolador. E é o cara que é o Espírito Santo, perdão, até se é por causa da liturgia, falar assim, é o meu jeito de falar mesmo. O teu jeito é o jeito que Deus te responde, é o jeito que Deus acolhe. O amigo fiel, Deus Todo-Poderoso, que vai te levar até o último dia ali. Seja quando Jesus voltar, ou seja quando tu fechar os olhos. Exatamente. Então, assim... Até a segunda vinda ou o dia que a gente partir. E tem coisas, só para a gente voltar para o cerne da questão, tem coisas que a Bíblia é literária. Ela não há espaço para interpretação. Adultério é pecado. Não tem o que discutir, né? Roubar é pecado. Amor ao dinheiro é pecado. Exatamente. Tem, inclusive, a galera do Estratagema faz um rap que eles falam assim: não acho ruim ter mansão, tem carro nem condição, ter lancha nem tem dinheiro, tem jato nem avião. Só digo uma coisa, meu irmão, melhor prestar atenção. Onde estiver teu tesouro, estará também o coração. Sim. Então, tudo que Jesus, que Deus, ele bota na nossa vida, ele está sempre nos ensinando o caminho ali que deve andar. Por exemplo, na luta. É difícil, porque tem hora que a gente acha que não vai conseguir. Sim. Tem hora que a gente pega e bate de frente com a situação ali. Quantas vezes eu lutei com caras mais fortes que eu falava assim, nunca vou ganhar esse cara. Eu ganhava o cara em 30 segundos. Quando os caras que eu achava que era mais fraco, eu vou palitar o dente. Os caras iam lá e me venciam, me batiam, me espancavam. Como é que é levantar depois de um knockdown? Não, a vergonha, a grande questão, assim, do nocaute, quando você acaba a luta, quando você perde. Isso. Ou não, knockdown, primeiro knockdown. Que é algo que você tomou um soco, ficou meio tonto, para traduzir para de repente quem não acompanha, mas você volta, volta. Beleza, é como dentro da luta. É como se fosse ali um down, que a gente chama. É como se fosse um pecado. Você tropeçou, irmão.
Só que se eu ficar com medo de novo, de errar, ou ficar pensando no que aconteceu... A probabilidade de eu errar é maior. A probabilidade de eu errar é maior. Errei, zerei, primo. Passou o primeiro round, entrei na... Desculpa o termo, entrei na... Não sei se pra vocês é palavrão porrada. Não, fica à vontade. Então tá, entrei na porrada, apanhei igual o cachorro sem dono, apanhei pra caraca. Mas segundo round acabou. Eu tenho que correr atrás do prejuízo. Bom, e assim vai. Zerou, começa de novo. Zerou, você não pode... Você aprendeu isso com Deus? Foi isso ou não? Cara, então, a verdade, a minha trajetória de vida, ela é... Tudo na nossa vida, a gente tira das nossas experiências. Sim. A verdade tem a verdade absoluta, que é a Bíblia. Verdade absoluta. Inegociável. Inegociável. Que não adianta tu querer inventar a roda. Que é o problema, assim, que se a gente for entrar, conversar sobre esse assunto, é o que a galera tá tentando fazer, inventar a roda. Assim, tudo funciona até uma segunda... até a primeira parte, mas tem a segunda parte. A Bíblia é o manual de fé. Sim. Baseado nisso, você tira suas experiências. E por que eu consigo linkar muito bem o MMA com a fé que a gente professa? Porque MMA é minha área de trabalho, é a área que eu vivo, e uma coisa que eu percebi, que isso é negociável, é que o MMA tem muitas similaridades com a vida cristã. Qual vida cristã? Porque com atleta de MMA, principalmente de alto nível, não adianta você ser atleta só um dia. Você tem que ser atleta todos os dias. Os 7 dias na semana. Perseverança. Não, porque se você comer hoje, treinar hoje, e não treinar amanhã e não comer bem amanhã, não adiantou de nada. Não adianta nada você ser uma semana atleta, uma semana um sedentário. Exatamente. E a vida cristã é assim. É a mesma coisa. E a vida cristã é exatamente, com graus. Porque assim, quando você começa na faixa branca, você tem dificuldades inerentes à faixa branca. Sim. Então, quando você está novo convertido, você tem dificuldades inerentes a novo convertido. Não adianta achar que você vai ter 10, 15 anos de evangelho e vão passar pelas mesmas dificuldades que você passava. Assim, você não evoluiu de faixa. É porque se espera que 10, 15 anos depois, aquilo não seja mais uma dificuldade para você. Exatamente. Você tenha crescido e superado. Exatamente. Né? Ou até que às vezes seja um defeito, mas seja um defeito que você luta e não se opõe e não se entregue em relação a isso. Porque tem coisas que só vão sair da nossa vida com jejum e oração. Jesus fala isso. Tem uma coisa interessante que você está falando agora. A Bíblia fala de apóstolo, pastor, evangelista, mestre e profeta. 5. E é interessante que quando o apóstolo Paulo fala que Deus instituiu, né, esses 5 dons, ele diz que eles têm um motivo. E é interessante porque tem a ver com o que você acabou de falar agora. E eles só têm um motivo. Qual é? Levar a igreja do Senhor Jesus à maturidade. É para isso que existe o pastor, o evangelista, o apóstolo, o mestre e o profeta. Para edificar o corpo de Cristo e levar eles à maturidade. Por quê? Porque levando eles à maturidade, o próprio apóstolo Paulo diz, nós não seremos mais levados de um lado para o outro para todo vento de doutrina. Ou seja, exatamente. Eu estou arraizado com a verdade, eu conheço a verdade. Ou seja, o que se espera é que 10, 15 anos depois você já esteja maduro para uma série de coisas. Lógico que existe um processo de santificação que ele começa quando eu e você aceitamos Jesus e ele vai até o dia que Jesus voltar ou o dia que nós partirmos daqui. Mas esse processo é uma coisa. Agora, espera-se que você cresça em maturidade. O exemplo que você está usando, eu estou gostando muito, porque é o que você faz na luta, que não é ser cristão. Eu sou cristão hoje, fico uma semana sem ser, depois eu sou de novo. Não. Eu preciso ser constante. Exatamente. A palavra em si é essa, constância. Constância. Tudo que você for na Bíblia, você for fazer que na Bíblia vida, é perseverança. Que é a perseverança. Se manter fazendo aquilo que você está fazendo. Se manter fazendo aquilo. E assim, e Deus é muito perfeito em tudo. Muito, e ele fala, na Bíblia, a Bíblia fala o seguinte, que por causa dos escolhidos, Deus vai abreviar o tempo e voltar, porque senão, até os escolhidos, o amor esfriaria até dos escolhidos. Ou seja, Deus sabe como lidar com o ser humano, Deus sabe como lidar com a humanidade. E o nosso papel é fazer aquilo que Deus manda. E assim, você tem constância. E a primeira coisa, constância que tem de ambas as partes que a gente precisa ter. Um atleta, para ser atleta, ele precisa ser constante. Um crente, para ser crente, ele precisa ser constante. Segunda parte, abrir mão das suas vontades. Sim. Eu não posso sair... Menos de mim, mais de ti. Sair, ficar na noitada, não posso beber, não posso comer. Eu tenho a maldição do crente. Todo crente, eu duvido um crente falar que é diferente. O que é isso, maldição do crente? Que é? Não tem um crente que não gosta de comer. Não tem um crente na face da terra. Esse é o pecado mais complicado? Não, a gula? Não é nem a gula, porque assim,
O que é gula pra mim? É comer quando não se tem mais vontade. Quando você já tá Sim. cheio e você... Então, mas gostar de comer não tem problema. O problema é a gula. A gula que é o problema. Exatamente. Porque se a gente for... Porque tem outra coisa que acontece também muito no dia de hoje, é que botam pecados que não existem. Sim. Tipo, por exemplo, uma discussão que eu sinceramente até nem perco meu tempo conversando. É a questão de bebida. Se a doutrina da igreja não bebe porque a gente acha melhor para preservar as pessoas que estão do lado e tal. Mas você não pode falar que uma doutrina é pecado. Eu não posso atribuir um pecado... Doutrina de homens não é a Bíblia. Exatamente. É isso que a gente precisa separar as coisas. Eu não posso atribuir um pecado àquilo que Deus não diz que é pecado. Sim. O que é pecado em relação à bebida? E eu não gosto de beber, tá? Não bebo nada, não gosto de beber. Eu também não. Tentei beber vinho, porque eu acho maneiro os caras ficarem lá cheirando. É chique, né? É chique. Assim. Mas não dá pra mim, irmão. Eu não gosto. Eu gosto de pegar meu sucozinho, meu Guaraná Zero, estalar no gelo e botar bastante laranja e botar bom, né? É o que eu gosto de fazer, mas quem gosta de beber é aquilo. A Bíblia fala, o primeiro milagre de Jesus foi multiplicar. A galera fala, não, porque o vinho não tinha álcool. Tinha, irmão, tinha. Pô, O Jesus abriu a temporada de milagres transformando água em vinho. Pra começar a brincadeira. E ele pegou e falou assim, pra você ver como é que funciona as coisas, que tá tudo lá na Bíblia. É bem literário. As pessoas servem o melhor vinho e esperam as pessoas ficarem bêbadas pra servir o pior. O padrão de então, Deus é diferente. Como é que não era vinho alcoólico se as pessoas ficavam bêbadas com vinho? Então, quebramos essa parte aí. Mas tem o original? Isso aí também não posso falar. Vamos entrar nesse mérito porque Mas então, o que eu queria falar é que a gente não pode atribuir um pecado àquilo que a Bíblia não fala que é pecado. Sim. E assim, a segunda pauta em comum que a vida de atleta tem com a vida de cristã é que você tem que abrir mão daquilo que você quer, das suas vontades. A Bíblia fala, aquele que quer vir após mim, anexe a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Não existe evangelho que você não vai se negar e não existe alto rendimento que você seja porque você for. A vida é feita de escolhas, né? O que você for fazer. E não adianta. Se você abriu mão durante 10 anos e tá cansado de abrir mão durante 10 anos, tudo que você abriu mão, deixa eu te falar, é até Jesus voltar, irmão. Ou até você morrer. Pede para Deus para voltar logo para ele te levar. Na vida de atleta, você abre mão de muita coisa. Então, exatamente. E enquanto eu for atleta, eu vou ter que continuar abrindo mão. Sim. Enquanto eu for atleta, eu vou ter que abrir mão. Mas tem uma coisa, as pessoas elas colocam muita por exemplo, muita gente quer julgar muita gente. Redes sociais é isso, né? As pessoas querem julgar tudo. Se você acorda, eu costumo dizer que você acorda de manhã e fala, eu adoro o azul, vai vir alguém criticando, é ridículo você gostar do azul. Ou seja, as pessoas estão assim nas redes sociais, né? Tá todo mundo querendo afrontar todo mundo. Você ter uma posição contrária a uma outra pessoa não significa que você desrespeitou a outra. E as redes sociais estão muito bagunçadas. Então as pessoas estão trazendo isso para dentro da igreja. Estão querendo criar coisas que não estão na Bíblia. O que você está falando aí? Que não estão na Bíblia. E a Bíblia, ela é objetiva e simples. O Novo Testamento, ele é simples. O apóstolo Paulo chega a dizer que se havia algum mistério no Antigo, Jesus descortinou todo o mistério. Não existe mistério no Novo Testamento. Quando chega João 3,16, Deus amou o mundo. Você citou agora há pouco, e a passagem... Ou seja, Deus amou o mundo de uma forma tão inexplicável e grandiosa que esse amor, o tamanho desse amor a gente nunca vai conseguir mensurar, que ele foi capaz de dar um único filho em sacrifício para todo aquele que crê não pereça e tenha a vida eterna. E Jesus, ele mesmo disse, a minha vida, tem uma passagem que eu até fico arrepiado, porque esse é o amor de Jesus por nós. Ele diz, a minha vida ninguém tira. Eu, livre e espontaneamente, a dou. Mas por que ele deu a vida? Por nós. Exatamente. Ele não deu aleatório, ele não deu a vida de graça, ele não deu, não. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. O profeta Isaías diz que certamente o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, a gente hoje tem paz, que é shalom, que é paz por dentro, que se transforma em paz por fora, porque Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Exatamente. Isso o mundo não tem. Nós temos Jesus. Jesus é a nossa paz. Mas é aquilo que eu falei. Aquele que nele crê vai ter vida eterna. Então. Todo mundo... Só tá escrito. Eu uso uma frase que, assim... Para mim, todos os caminhos levam a Deus, a juízo. O único que leva a vida eterna é Jesus. Sim. Então, assim... uma vez conversando com um dos treinadores que eu tinha, ele pegou e falou... Ele professava outra fé. Aí ele falou... Sabe qual é o mal de vocês, crente? É porque vocês acham que é salvo do jeito de vocês. Eu peguei e falei... Mestre, me desculpa te falar isso.
Mas se eu não acreditar dessa forma, eu vou estar negando a minha fé. Sim. Porque segundo o que eu acredito, só existe um caminho que leva à verdade e à vida. Sim. Jesus falou, né? Então, assim, eu não posso achar que tem outro ajudador, que tem outra pessoa, que tem um santo, que tem alguém, que tem aí Y, A, B, C, D, que possam fazer o que a Bíblia me diz que só Jesus faz. Sim. E que ele mesmo disse. E assim, exatamente. Foi ele mesmo que disse. Exatamente. E partindo desse pressuposto, eu vou seguir aquilo que está. Só que qual que é o problema? O problema é porque a gente tem que se confrontar e tem que... porque a conversa está indo para outro lugar, mas eu estou deixando ir. A grande questão é que, em relação a isso, principalmente quando a gente vai falar com pessoas de outra religião, a gente não pode, essa é a minha visão, eu não vou desabonar a pessoa, não vou brigar com a pessoa, vou querer bater na pessoa. Até porque Jesus não faria isso. Ele não fez isso. Não faria, não. Ele não fez isso. Exatamente. Você sabe que, você está falando uma coisa que eu, por exemplo, eu tenho uma família muito grande e várias religiões. Religião de matriz africana, religião de matriz japonesa, digamos assim. Tem de tudo, tem de tudo. A gente se respeita, a gente vai pro churrasco e a gente vai junto. Por quê? Porque o que eu digo é o seguinte, eu tenho a minha fé. Exatamente. E a minha fé é Jesus. Ele é a minha fé. Eu tenho a minha fé. Ele é o meu único, suficiente Senhor e Salvador. O que ele diz, para mim, é a verdade. Mas eu respeito que a outra pessoa tenha uma outra verdade. Porque Jesus fez isso. Se você pegar quando Jesus estava sobre a face da terra como homem, porque ele fez tudo como homem, né? Isso é importante. Quando ele esteve sobre a face da terra como homem, ele era Deus, mas fez tudo como homem, ele nunca, em tempo algum, criticou ou escorraçou quem não acreditava nele. Muito pelo contrário. Ele foi até essas pessoas para levar a mensagem. Que basicamente é a mensagem dele. Né? Que é ele em pessoa. O que Jesus corrigiu e pegou pesado algumas vezes? Com religiosos. Então ele não estava... Ou seja, ele mesmo falou, eu vim para os doentes. Eu vim para os pecadores, em algumas outras versões. Ou seja, Jesus não tinha problema com quem não acreditava nele. Muito pelo contrário. Ele disse, eu vim para eles. Eu vim para eles. Precisa de médico quem é são? Exatamente. Então, assim, uma frase ótima que você falou. Precisa de médico quem é são? Então, assim, ele falou, eu amo essas pessoas. Porque, por isso que quando a gente lê João 3,16, Deus amou o mundo. Não diz que amou a igreja, não diz que amou o crente, diz que amou o mundo. E por esse amor pelo mundo é que ele mandou Jesus. Então... Por exemplo, como é que eu estou falando de mim agora? Como é que é o meu posicionamento diante da minha família que não crê em Jesus? Eu digo o seguinte, eu creio em Jesus e para mim o que ele diz é a verdade, mas eu te respeito. Eu creio em Jesus e o que ele... mas eu respeito você. Eu não quero impor a minha fé sobre você. Mas, eu quero te apresentar o meu Salvador para que você o conheça, de fato. Não de ouvir falar, porque as pessoas têm uma versão distorcida de Jesus. E aí a gente que está perto de pessoas, familiares e amigos, nós é que temos a oportunidade de falar de Jesus, porque a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. Não sou eu e nem você que vamos convencer ninguém. O nosso testemunho vai cooperar com o Espírito Santo, porque quem vai convencer é o Espírito Santo. É isso. Por isso que as nossas atitudes são tão importantes. Porque o nosso testemunho coopera. Porque quando uma pessoa olha no YouTube ou escuta esse podcast, ele vê o atleta de MMA e ele vê o homem de Deus. Caramba, o cara tá lá no octógono, mas o cara tá aqui. Ele é um seguidor de Jesus, ele é um adorador de Jesus, ele tem Jesus como centro, ele tem Jesus como parâmetro da fé dele, como o único Senhor e Salvador. Cara, então, isso é possível para mim também. Olha aí. É o exemplo que Paulo fala assim, vocês têm que me imitar. Me imitam porque eu sou imitador de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Assim, eu não falo isso nem brincando, porque não dá para mim ainda. Mas estamos nessa meta aí. Agora, uma coisa eu te falo. Você quer falar da imagem aí? Não, pode falar, depois a gente vê na imagem. Uma coisa eu te falo. Quem convence, você falou, foi claro aqui, quem convence o homem do erro e do engano é o Espírito Santo. Então, assim... Nós cooperamos. Exatamente. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. Ou seja, não cabe a nós convencer. Seria um erro bíblico a gente tentar convencer. Mas nós cooperamos. Como é que cooperamos? Esse podcast coopera, a tua vida coopera, a minha vida coopera. Tem uma frase de um pregador, de um evangelista, que eu gosto muito, eu acho que isso norteia muito, muito a minha vida em relações a vários sentidos. Ele fala assim...
pregue sempre que for possível, pregue tempo e fora de tempo, pegue tempo e fora de tempo e, se for preciso, use palavras. Ou seja, essa frase é de São Francisco de Assis. eu não sei. Eu sei, eu conheço. Eu gosto muito dessa frase também. Então, é linda. Essa frase é isso. Você não, porque falar que faz é outra coisa que a luta também é o paralelo porque você falar que vai fazer, falar que vai acontecer, falar que só tem um jeito de provar na hora. Sim. Então, assim, se o cara chegou lá e falou, vou te bater, vou te meter a porrada, vou fazer com você o que sua mãe não fez. Vou acabar no primeiro round. Vai durar 30 segundos. Chega lá e entra na porrada, perde a luta. Falar, todo mundo fala. Sim. Falar que as pessoas têm que começar a julgar, porque esse é o fruto. Se você vai lá e ganha a luta, você deu um fruto positivo. Sim. Se você vai lá e perde a luta, seu fruto foi negativo. Então, o terceiro ponto de conexão. A famosa coerência. Exatamente. Coerência. Terceiro ponto de conexão. Um cara que fala que é isso, que é aquilo, que é isso, que é aquilo, por exemplo, a gente viu durante muitos anos, porque também foi provocado. A igreja bater muito nos homossexuais, e assim, eu sou bem claro em relação a isso. Para mim, tá na Bíblia é certo, o que fala a Bíblia é certo, para mim é a verdade absoluta, por mais que tem gente que não acredite, na minha opinião, é a verdade absoluta. Sim. E tem gente que faz parte, que quer viver a verdade absoluta, e tem gente que não quer fazer e sinta-se livre à vontade para fazer suas escolhas. Livre-arbítrio, foi Deus que deu, né? Exatamente. Se Deus deu o livre-arbítrio, quem sou eu para tirar? Eu não devo nem julgar e nem tenho poder para tirar o livre-arbítrio de ninguém, né? Agora, e também não sou um cara que vai ficar falando, apontando o dedo pros outros. Claro. Se for perguntado, se for provocado, claro. Aí eu respondo, porque a Bíblia fala pra gente sempre estar a razão da nossa fé. Sim, sim. E assim, eu tento ser o mais literal possível e bíblico possível, porque tirar a coisa da minha cabeça porque eu acho que não eu vou estar botando no lugar de Deus e estar falando assim, não, eu se fosse Deus, eu acharia isso, não. O que eu entendo, não tenho um conhecimento profundo, mas o que eu entendo de verdade é aqui o Evangelho. E o que eu estou falando? Aí se criou uma grande cena em relação a isso, porque foi provocada, devido aos projetos de leis, o que aconteceu. Sim, sim. Só que parece que os outros pecados foram esquecidos. Não, o que a Bíblia fala que é pecado, continua sendo pecado. Você matar seu irmão, você querer o bem você querer os bens do seu irmão, você querer a mulher do seu irmão, você planejar o mal para essas pessoas, você adulterar, você roubar. O que é errado não precisa ser ensinado, né? As pessoas sabem. Exatamente, então, mas é que o óbvio precisa ser dito, sim. Entendeu? E basicamente é isso. Não adianta uma pessoa falar que faz e acontece. Terceiro ponto de conexão. Que faz e acontece, e quando você vai ver a vida regressa da pessoa, a vida pregressa da pessoa, você vê que é uma vida totalmente desconexa com aquilo que é verdade. Se eu falo que eu vou meter a porrada no cara, chego lá, entro na porrada, falo assim, olha, é um mentiroso, ele falou que ia fazer e não fez. Isso acontece muito no MMA, né? Acontece. Eu vejo sempre acontecendo, né? Porque até chamam que é para promover a luta, não é isso? Então, mas aí tem o fato do trash talk, do business ali da luta, e o fato da pessoa de fato acreditar nisso. Porque tem vezes que eu já falei que eu vou meter porrada nesse cara e tava por dentro cheio de medo. E é normal, é a guerra da guerra. É a guerra da guerra. Deixa eu aproveitar essa foto aqui agora. Você tá com uma foto com a bandeira do Brasil. Para quem está no streaming de áudio, é uma foto com a bandeira do Brasil e no lugar do Ordem e Progresso escrito Jesus. Fala pra gente um pouquinho sobre essa foto aqui. Então, essa para mim, eu sou um cara muito, muito patriota e assim, de fato, eu tento fazer o que for possível para representar o Brasil da melhor forma possível e trazer um pouco de alegria para esse povo que passa muito perrengue na mão dos seus governantes. Mas a realidade é que esse retrato, essa faz parte da minha história. Foi quando eu tinha 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade, passando em frente a uma igreja. Eu já tinha essa bandeira, porque para mim a única solução para o Brasil e para o mundo com você. É Jesus. Assim, no lugar da Ordem e Progresso eu botei Jesus, porque o que a gente precisa tá de fato em Jesus. E não ser extremista religioso, não, mas acho que tudo que a gente precisa está em Jesus. E é fato que a gente viver segundo o que ele fala, segundo o que ele ensina, Amém. O Brasil vai evoluir, pode chegar a ser potência máxima. E quando eu decidi, eu cresci. Eu vou Você entra com ela nas suas lutas? E eu vou falar um pouco da minha história, do início. Claro. Talvez você até tá pautado isso aí, mas não, pode falar aqui. Quando eu comecei a treinar, eu tinha 9 anos de idade. Eu
Sempre fui um cara que sempre gostou de artes marciais e via. Só que eu nunca levei isso a sério a ponto de um dia achar que meu sustento viria disso e todos os meus recursos viriam disso. E um certo dia eu tava passando em frente a uma igreja e eu falei assim, pô, que igreja maneira, tá geral de azul. Aí Deus pegou e falou assim, qual é? Entra aí que eu vou falar contigo. Assim, dessas palavras que eu tô falando. Eu falei, não vou entrar. Tá maluco? Tô magrinho. Vou malhar, tô churriadinho, vou malhar. Ele entra que eu quero falar contigo. Eu falei, eu não vou entrar, ele entra que eu tô mandando. Eu tinha 17 ou 18 anos. Entra que eu estou mandando. Aí eu travei assim, aí deu uma dor no peito. Aí eu falei, meu irmão, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, irmão? Aí entrei. Só que até então achei que era um diálogo comigo mesmo. Assim, imaginei que Deus estava falando comigo naquele momento. E ele fala, né? Aí sentei na terceira fileira de trás para frente, na terceira cadeira da esquerda para direita. Botei a mochila do lado, o celular de abrir e fechar, que não tinha visor na frente, botei virado para baixo. E tô curtindo o culto. A pastora pregando sobre sonhos, que Deus se importa com seus sonhos, Deus se importa com os seus planos, que às vezes o que você acha que é para você é muito difícil, mas Deus consegue. Eu falei, pronto, Deus falou comigo. Através da palavra. Sim. Normal. Aí quando tá acabando a pregação, pega um cara, negão de 2 metros de altura, e começa a falar no microfone, cantar 3 louvores. Eu falei, pô, que igreja maneira, 3 louvores no final. Aí daqui a pouco o cara começa a entregar uma revelação. O cara era profeta, eu nem sabia que tinha sido na igreja. O cara entregando a revelação para a mulher de uns 20 metros de distância de mim. Começou a falar com a mulher que ela veio de outra religião, que ela se sentia vergonhada, que Deus ia mudar as vestes dela, que dava dando uma sandália nova, e piriri parará. Eu falei assim, né, nesse tom que eu tô falando aqui, pensei alto, né? Falei, caraca, Deus, mas fala assim comigo também. Aí eu falei, caraca, Deus, que maneiro, fala assim comigo também. Ele virou para trás, apontou o dedo para mim e falou assim, você aí. Tipo, o cara tava uns 20 metros distante de mim. Eu olhei pro lado e pro outro, você mesmo. Você não pediu Deus pra falar contigo? Deus vai falar contigo agora. Aí veio andando na minha frente, botou o dedo na minha cara e falou, não sei quem você é, essa aqui é minha cara. Eu não sei quem você é, mas eu nunca te vi na minha vida. Mas Deus vai dizer que o sonho que tá no seu coração, foi bater no meu coração, é o sonho que tá no coração dele. Eu não sei o que você faz, não sei se você luta. Mas eu vejo você com uma bandeira, passando por cima de vários países e Deus manda dizer que sua mãe não acredita em você, seu pai não acredita em você, seus avós não acreditam em você, ninguém acredita em você. Mas eu sou o Deus na sua vida e eu vou fazer. Aí nessa hora eu já tava chorando horrores já, 17 anos, chorando horrores. Se fosse hoje também choraria horrores. É isso aí. Ele pegou e falou assim, pra tu saber que é Deus que tá falando, o telefone vai tocar agora. E virou as costas andando. Eu peguei o telefone, olhei, não tinha ninguém ligando. Quando eu fui botar em cima do negócio de novo pra poder olhar pra ele, né? Começou a tocar minha mãe. Aí ele vem aqui na frente pra orar por você. Eu atendi, mãe, tô na igreja, depois te ligo. Desliguei e fui lá. Cheguei lá, ele falou comigo que Deus me separou pra essa obra e tal, não sei o quê. Dali pra frente eu falei, beleza, eu não sabia que Deus queria isso. Agora que eu sei que Deus quer, eu vou com tudo. Eu vou com tudo. Eu vou terminar de fazer o ensino médio, só porque se amanhã e depois eu quiser fazer faculdade, eu sempre gostei de cozinhar, né? Eu queria fazer faculdade de gastronomia. A intenção era fazer faculdade de gastronomia, fazer meus treinos por hobby e, sei lá, trabalhar num cruzeiro para trabalhar a vida inteira viajando, né? Que tu trabalha na cozinha de cruzeiro, tu trabalha... Viaja o mundo. E tu viaja o mundo fazendo isso. Essa era a minha meta. E ter uma mulher maneira, fez 10 a 10 comigo e vambora. Só que Deus pegou e falou assim, é isso que eu quero. Eu falei, beleza, já que é isso que o senhor quer, então essa foi a confirmação. Porque antes eu tinha tido algumas confirmações que deixaram dúvidas ali. Sim. Tipo, será que foi isso mesmo? Ou será que aconteceu? Foi pode ser, pode não ser? Foi essa foi muito né? direta, essa foi muito direta, né? Essa foi muito direta. Já foi. Essa foi muito direta e muito direcionada. Eu falei, não, beleza, se é isso mesmo que é, então vamos embora. Aí terminei o ensino médio, só foquei em treinar. Treinava 2 vezes por dia. Caramba. E Deus foi me encaminhando, foi levando as coisas. Deus chamou na rua. Chamou pra dentro da igreja. Exatamente. Porque ele queria falar contigo. Exatamente. Ele queria a sua atenção e queria falar contigo. Isso é maravilhoso. E essa bandeira, para mim, representa essa memória que nunca vai ser apagada. Que por mais da situação difícil que eu esteja, por mais que as carreiras, às vezes, ela dá uns altos e baixos, e a vida do crente é normal ter altos e baixos, que é também um paralelo que Sim. a gente pode fazer. Uma coisa que eu sei que eu tô aqui porque eu sonhei com isso, Amém. Porque eu quis, mas antes mesmo de eu querer, alguém já tinha botado isso no meu coração. Porque a Bíblia fala também, né? Que tanto o querer quanto efetuar vem do Senhor. Ele dá o querer e ele capacita para o realizar. Então, isso é lindo, maravilhoso. É basicamente isso, cara, assim... Você se sente isso, 100%. Deus te deu o querer e ele te capacitou para realizar. Campeão do TUF... Cara, se dependesse de mim, eu já teria desistido há muitos anos.
Ele que sustenta. Ele me sustenta em tudo. Porque se dependesse de mim, porque assim, lembra daquilo que eu te falei? O cara fala que vai fazer acontecer e não sei o quê, e na hora que bate de frente com a realidade. Por exemplo, a gente tem um governo passado do presidente Bolsonaro. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. Chegou e deparou de frente com a realidade, falou, opa, não dá pra fazer assim do jeito que eu achei que ia fazer. A gente achar que consegue fazer alguma coisa, tem muita gente que fala assim, Deus, se o Senhor me der dinheiro, eu vou te honrar, eu vou fazer, vou acontecer. Dá dinheiro, vai lá e desvia da fé. Então, assim, entre o nosso achismo e assim, é uma coisa que a gente tem que apanhar para aprender. Não, a gente vive uma vida, somos seres humanos, homens, né, que temos responsabilidades, somos tudo. Nós somos resultado de tudo aquilo que nós fazemos. Exatamente. É isso. Não adianta aqui, nesse podcast, aqui no estúdio, num ambiente controlado, confortável, climatizado e tal, querer parecer que é... Mas é assim, nenhum de nós somos perfeitos. Nós somos adoradores do mais que perfeito que é Jesus. Nós não somos perfeitos. Como eu falei agora há pouco do processo de santificação, é isso. É avançando, é seguindo para adiante, perseverando. O que é perseverando? Continuamente fazendo, não é fazer eventualmente e tal. Então... Eu, assim, tem 18 anos que eu tô firme na igreja. E nesses anos todos, uma coisa que eu percebi é sempre o seguinte, eu tô há 18 anos e já teve muitas coisas boas, como já tiveram muitas coisas ruins também, e assim, a vontade eu tô sendo bem sincero e bem honesto. Sim. Sabe? E isso... Desde que você chegou aqui, você tá fazendo isso, fica muita vontade. Eu tô é o coração, é o que Deus conhece, o coração. Eu tô literalmente abrindo. Já passei por momentos difíceis, situações que eu achei que eu nunca sairia, situações que eu acho que só Deus mesmo, porque assim, esse só Deus do crente, quando só fala assim, só Deus, é porque o crente não vê mais opção nenhuma viável e assim, e esse só Deus é tipo assim, pra não falar que Deus não faria, só Deus pode fazer, entendeu? Então assim, porque assim, você acreditar, e esse acho que é um dos maiores desafios que a gente vive, é isso. Você acreditar que Deus é Deus, que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que Deus construiu o céu e a terra, que Deus sustenta tudo com a sua graça, com a palma das suas mãos, que você acredita. O cara que é crente, ele acredita que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, mas às vezes a dificuldade do cara é acreditar que Deus é isso tudo e vai fazer na vida dele. E na hora que tá dando ruim. Não, exatamente, porque assim, para pensar, você acredita, eu acredito que Deus é tudo isso, e muito mais. Sim, mais do que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Exatamente. Mas será que Deus vai fazer isso que eu quero na minha vida por causa de mim, porque eu não mereço? Isso é a fé. Mas aí é graça, favor imerecido, isso é a fé. Aí você tem que ter fé. Você tem até fé, cara, você tem até fé. Você tem até fé de tipo assim, Deus pode fazer, mas será que ele vai fazer? Então, esse será que vai fazer, ele deixa de ser fé. Por quê? Bíblia, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Fé, Hebreus 11:1. Fé é a certeza e a convicção. Fé é a certeza das coisas que você espera e a convicção de fatos que você não vê. Isso é fé. Eu costumo dizer, inclusive, quando eu estou dando aula e ministrando aula sobre isso, que a fé não é tomara. Fé não é tomara. Fé não é talvez. Fé não é sequer esperança. Por quê? Porque esperança é bom. Tomara, não muito. Não é expectativa, é certeza. Exatamente. Porque esperança é expectativa. O que é esperança? A palavra traduzida no Novo Testamento do grego para esperança é elpis, que é expectativa positiva de coisas boas. Mas é uma expectativa, não é certeza. Fé é certeza. Então, quando a fé entra em cena, o medo sai, a ansiedade sai. Por quê? Onde a fé se estabelece, não tem lugar para outra coisa, é fé. Nós somos desafiados quando a gente não crê efetivamente. Quando eu, Igor, vou me colocar nessa situação. Quando eu, Igor, não consigo crer que Deus vai agir naquela situação na minha vida, principalmente quando a situação está ruim. Aí, eu até posso achar que creio, mas se eu não consigo crer efetivamente que Deus vai fazer, eu não estou crendo. Eu estou achando que creio. Eu estou no tomara, eu estou no talvez, posso até estar na esperança. A esperança é muito bom, mas ela precisa estar aliada à fé. Porque fé é a certeza. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que o justo
vive Pela fé. pela fé. E a Bíblia fala isso uma vez no Antigo Testamento, em Abacuque, 3 vezes no Novo Testamento. O justo que somos nós não vivemos por sentimentos, ou não deveríamos viver. É isso que está escrito. Nós não vivemos pelo que nós pensamos, ou não deveríamos viver. Por quê? Porque como a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode escolher viver por sentimento, viver por pensamento, pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que eu sinto. Só que vai dar ruim. E eu não vou colher o resultado que Deus prometeu para mim. Porque o resultado que Deus prometeu para mim, eu creio de que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu amo, com certeza, e conheço esse Deus, que é poderoso para fazer qualquer coisa, porque o que eu vejo muito é que as pessoas têm uma visão distorcida de Deus. E às vezes não acreditam, por exemplo, sabe qual é um grande problema que eu percebo algumas pessoas que elas verbalizam isso comigo, né? Elas acham que creem, mas não creem. Ou elas começam a pensar o seguinte, em vez dela orar e crer, porque está na palavra de Deus, por exemplo, saúde. Saúde é promessa. Eu tenho que crer. Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. Paz, né? Então, quando eu me coloco nessa posição de crer, tem muita gente que pensa o seguinte, cara, então eu vou crer que eu tenho saúde, mas eu acho que financeiramente, sei lá. E aí a pessoa começa a orar querendo entender como Deus vai fazer. Cara, é querer tomar o lugar de Deus. Como Deus vai fazer? Eu vou dar um exemplo para você prático sobre isso. Eu gosto muito de exemplos práticos. Eu e você, Gabriel, e todas as pessoas sobre a face da Terra, cientistas renomados que estudam há anos, até hoje não entendem como é que Jesus transformou água em vinho. Então, se eu tivesse que entender para crer, eu estava perdido. Quando Jesus chega para Tomé, Tomé diz o seguinte, Jesus já tinha anunciado que ia voltar, você mesmo falou, citou agora há pouco, ele anunciou, eu vou, mas vou deixar algo com vocês, que é o Espírito Santo. Os discípulos sabiam, só que lá na frente, cena da Bíblia, Jesus voltou e manda avisar Tomé, pode chamar Tomé. O que Tomé queria? Tomé não queria só ver, não, ele queria ver e tocar. Ele só acreditaria, olha que Tomé estava junto lá. Estando junto, ele não creu. Exatamente. Ele não creu. E aí sabe uma das coisas que Jesus fala nesse contexto? Isso é lindo, e eu lembrei agora, não estava combinado, mas lembrei agora, acho que vale a pena dividir para quem está no YouTube, para quem está no stream de áudio, dividir para nós aqui, para propagar essa verdade, porque está na Bíblia, é uma verdade. Nesse contexto, Jesus diz assim, ó, mais bem-aventurados os que não viram e creram. De quem que ele estava falando? De nós. Uhum. Por quê? Porque eu creio que Jesus transformou água em vinho, você também. Eu creio que o Mar Vermelho abriu e o povo passou em pé seco. Eu creio. Então, isso é fé. Isso é fé. Agora, o que Deus espera de nós é que nós creiamos em tudo isso que está escrito, assim como ele vai fazer na sua vida, assim como ele te chamou para dentro da igreja. Exatamente. Assim como ele chegou e falou assim, cara, você não falou para ele? Cara, Deus, eu vou fazer essa inscrição aqui. Mas se eu entrar, eu quero que o Senhor me coloque lá em cima, lá no topo. No topo o que está na Bíblia? Eu te colocarei por cabeça e não por cauda. Olha aí. Então, exatamente o que eu ia concluir. Às vezes, as pessoas, de modo geral, até eu mesmo já peguei em situações assim, todos nós passamos por isso. acreditando que Deus pode fazer, mas que de fato ele não vai fazer porque eu não mereço. Mas a grande questão da situação é essa aí. Outro paralelo com a luta. Claro. Ótimo isso. Que é você pede uma coisa para Deus. Tem um exemplo prático de 2 fazendeiros. Os 2 estavam pedindo para que chovesse. Um simplesmente só pedia e ficava em casa na rede deitado. O outro pedia e preparava o terreno. Quando a chuva veio, quem aproveitou? Então, assim, se você espera alguma coisa, se você tem fé que alguma coisa aconteça, se prepare para que ela aconteça. Então, assim, merecer, não merecemos. Ninguém merece a graça. É um favor imerecido. Não é por merecimento. Exatamente. A salvação não é por merecimento. Até porque, se eu não me engano, Efésios 8 fala que não é pelas obras para que ninguém se glorie, não é por formas. Ninguém se glorie em si mesmo. Então, assim, basicamente ele falando que não é pelo você fazer as coisas, não é por jeitos, é pela graça, é o favor imerecido ali, é o que você realmente não merece, mas Deus fala assim, cara, eu faço por você. Você é um exemplo prático disso. Exatamente. Você orou,
Você fez uma inscrição, você falou para Deus colocar no topo, mas eu tenho certeza que você treinou muito para chegar lá. Exatamente. Você não ia ficar em casa sentado e falando, bom, eu não vou treinar e vou ser campeão. Eu preparei o meu terreno. E às vezes tinha situações que eu olhava, graças a Deus, a glória de Deus, até porque eu tô para mim, assim, de todos os versículos da Bíblia, a gente tem sempre um que tem mais afinidade, né? E tem esse que eu pretendo até tatuar no meu corpo de tão marcante que Fala, é pra mim. Já que você vai citar um versículo, o pessoal no YouTube está assistindo. De repente você vai ministrar na vida de alguém que a gente não sabe. Como eu falei. Então, mas eu quero que você fale olhando para a câmera, porque aí você vai ministrar na vida de pessoas que você nem imaginou. E vai ser, mais uma vez, como várias vezes, instrumento de Deus na vida de alguém. Exato. Então, a Bíblia fala, se não me engano, 1 Coríntios 1:27, que fala, mas pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, aquelas que são fracas para confundir as fortes, o que não são para reduzir a nada os que pensam que são, a fim daqueles que se gloriarem. É mais ou menos isso, assim, eu não vou lembrar direitinho. Para quê? Porque aqueles que se gloriarem, se gloriem-se no Senhor. Ou seja, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes. E as que não são nada, para reduzir a nada as que pensam que são, para que aquele que gloriar se glorie-se no Senhor. Ou seja, eu estou em 1 Coríntios 1:27. Eu sou aquele fraco que não poderia chegar a lugar nenhum e que Deus pegou e falou assim, mas você vai porque eu vou provar a minha glória na sua vida para aqueles que... E se eu conseguir, qualquer um consegue. Isso é fato. Se eu conseguir... Porque, assim, nessa equação, eu falava geralmente que a gente fazia... Não sempre, quando dava testemunho, eu falava, nós fazemos 60% e nós fazemos 40%, Deus faz 60%. Só que hoje eu mudei a métrica. Nós fazemos 1% e Deus faz os 99%. Amém. Porque, geralmente, se você é bom para alguma coisa e Deus te chama para aquela obra e você já tem um talento natural, você é bom, se prepare, porque o que Deus quer é o que você nem imagina. Porque se você, com um pouquinho de talento, já consegue se diferenciar dos outros, é porque o nível que você vai chegar é muito maior do que aquilo que você acha que é o grande para você. Então, assim, baseado nisso e fazendo os paralelos que a gente está fazendo aqui, claro, o que eu falo é o seguinte... Se está passando por uma dificuldade, se está sem solução, se está no momento que você acha que não tem mais escolha, se está no momento que você fala assim, bem, acabou, perdi, já não funciona mais para mim, já daqui para frente acabou, daqui para frente não tem mais jeito, saiba que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus que vai continuar sempre, e é o Deus que vai cumprir tudo o que prometeu na sua vida. A Bíblia fala, inclusive, lembrando aqui, eu fico até emocionado com isso, a Bíblia fala, por acaso, diria eu, não cumpriria? Tipo, tudo que Deus te prometeu, se foi Ele que te prometeu mesmo, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, você não tenha dúvida disso, e assim, exerça a fé, porque a fé sem obras ela é morta. Sim. E como a gente exerce a nossa fé? A gente mostra para Deus, porque Deus sabe o que está no nosso coração, mas a Bíblia fala, aquele que tem meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. São pré-requisitos para você mostrar para Deus que você o ama, você seguir os mandamentos, e como você mostra que você tem fé. Quando você faz aquilo inerente à sua fé. Quando está tudo dando errado e você continua no foco, continua perseverando, continua preparando o terreno para Deus mandar a chuva. Então, assim, se estiver passando por uma situação que não tem solução, lembre-se sempre que a última palavra vem do Senhor, e se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Então, faça a sua parte e prepare o seu terreno para que a chuva venha. É basicamente isso. Maravilhoso. Você falando agora, eu me lembrei de algo que é poderoso. Jesus, em vários momentos, Ele deu o nome para a fé de alguém. É grande a sua fé, é pequena a sua fé. A gente conhece, é uma passagem de Pedro, homem de pequena fé. Todas as vezes que Jesus deu o nome, eu não quero dizer classificou a fé, não, mas deu um nome mesmo, que Ele deu um nome para a fé da pessoa, né? Grande, pequena, e isso tinha a ver com atitude. E o que você está falando agora, porque a fé ela se expressa por atitude. A fé sem obras, ou seja, a fé sem atitudes compatíveis com aquilo que nós professamos, ela não existe. Ela não é existente, ela é o tomara, ela é o talvez, mas não é a fé. Nós colocamos para fora aquilo que nós queremos. Isso é no automático. A gente se enche de Deus para que isso transborde na vida de outras pessoas. É assim, a gente se enche. Por isso que Jesus falou, é mais bem-aventurado dar do que receber, porque Ele nos dá. Então, você vai passar isso para outras pessoas. E a gente está aqui nessa missão.